Bom dia, eu vou estar apresentando o trabalho de Sistema de Controle Digital. E esse trabalho ele propunha na gente modelar um motor de corrente contínua e modelar se baseando nos dados que o professor passou e no artigo que ele tinha mandado também. E tendo modelado o motor CC, a gente vai projetar um controlador PID para fazer o controle da velocidade desse motor. Certo? Então, o primeiro passo do projeto foi fazer o modelamento do motor CC no artigo que o professor que o professor tinha colocado no Moodle. Ele define a seguinte função de transferência, que é essa que vai ser a relação entre tensão e velocidade, essa função de transferência, e substituindo as unidades de medida que o professor tinha deixado, os valores nessa função de transferência, a gente vai ter a seguinte função. Vai ser 1 sobre 0,5 vezes s ao quadrado, mais 6 vezes s mais 10,1. Que essa vai ser a função de transferência, a função de transferência do motor. Certo? Então, tendo modelado o motor, o próximo passo foi traçar o lugar geométrico das raízes dessa função para checar se o sistema é estável, se ele pode ser controlado. E como a gente pode ver do LGR, ele é um sistema estável. E também, eu tracei o gráfico de resposta ao degrau desse sistema. Certo? Então, a partir desses dados, a gente parte para a construção do controle PID, que o controle PID é caracterizado por essa função de transferência. E o método que eu usei para fazer essa construção, para fazer esse modelamento do PID foi o de Ziegler-Nichols, que para esse método existem duas regras, que ambas buscam obter uma taxa de decaimento em torno de 25%, e para o meu trabalho eu escolhi a segunda regra. E essa tabela referente à segunda regra, que aqui a gente tem algumas variáveis que basta substituí-las na função de transferência do PID, a função de transferência padrão, e a gente vai obter a seguinte função de transferência. E para fazer uma simplificação dela, para que os cálculos fiquem mais acessíveis, mais simples de serem feitos, eu substituí essa parte aqui por uma variável k e essa parte por uma variável a para facilitar os cálculos. E essa daqui será a função de transferência do controlador PID. O próximo passo foi determinar os parâmetros do controlador, que o parâmetro vai ser o overshoot máximo com até 21% e o tempo de acomodação até 9 segundos. Certinho, tendo calculado esses dados, eu parti para a modelação aqui, que aqui eu obtive a taxa de amortecimento e as velocidades angulares, que pelo critério de 2% eu consigo determinar com o auxílio dele eu consigo determinar o par de polos dominantes, que será este aqui. Tendo o par de polos dominantes, basta eu partir para o cálculo da equação característica do sistema, que é representado por esta função, que dela com auxílio de um script que eu utilizei no Octave, eu obtive a seguinte função, que essa função já vem com as variáveis separadas, que fica mais simples de resolver. Assim, eu separei entre a parte real e a parte imaginária, para analisar, para que eu consiga resolver a função. E após eu resolver essas equações, eu obtive que o A1 foi 10.486 e o K foi 0.652, que foram os valores que eu considerei para o PID, porque
o K ele tem que ser positivo e esse outro tinha ficado negativo. Tendo feito isso, eu simplesmente substitui esses valores na função de transferência do PID, e aqui eu já tenho a função de transferência dele. Aí eu parti para a função do sistema controlado, que vai ser a função de transferência do motor CC vezes a função de transferência do PID. E eu montei tanto a função do sistema quanto a função de transferência. Aí eu montei o LGR para checar se esse sistema é estável ou não, e dele a gente tem que ele é estável, e a resposta ao degrau. Que essa resposta ao degrau que é o resultado final que eu queria. Mas no caso eu consegui alcançar o critério do tempo de acomodação, que foi de por volta de 4 segundos, e no meu caso eu criei menor que 9 segundos, então tá ok. Mas o overshoot, ele ficou um pouquinho a mais do que eu queria até 21%, ele ficou em torno de 21,7% estimado mais ou menos. Então eu alterei um pouco a função de transferência do PID para que eu alcance os resultados que eu queria. Eu diminuí um pouco o valor do K. E diminuindo o valor do K, o lugar geométrico das raízes mostra que a função ainda é estável. Só que agora eu consegui alcançar os requisitos exigidos pelo motor. O, o tempo de acomodação continua menor do que 9 segundos. E agora o overshoot ele está um pouquinho acima dos 20% e menos que 21%. É isso, obrigado.